Olá, peregrinos! Olá, membros e membras do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Pensando alto. Vou começar aqui um exercício. Refletir com vocês. Refletir porque não é possível chegar a uma conclusão ainda. Na minha defesa de doutorado, um dos avaliadores fez a seguinte pergunta: Oswaldo, por que Elohim em Gênesis 1? Por que não Yahvé? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu ainda estou com esta pergunta na minha cabeça, 14 anos depois. A minha tese de doutorado foi defendida em 2008 e estamos em 2022, 14 anos. Quero aqui arriscar duas hipóteses e não quero assentar as hipóteses. É arriscar. Hipótese, como em pesquisa. Você levanta uma hipótese, testa a hipótese. Se há argumentos suficientes, se há evidência suficiente, se há fundamento evidente. E se as pessoas aceitam, né, professor? Não. A aceitação de uma hipótese não acrescenta nada à hipótese. Todas as pessoas podem discordar da sua hipótese e ela estar certa. Boltzmann, um físico no final do século XIX, propôs a teoria atômica dos gases e não foi aceito, foi ridicularizado, se matou. Poucos anos depois, uma década se tanto, Einstein propunha a tese que ele já havia esboçado. Ele estava certo e todos estavam errados. Então, se as pessoas concordam ou não com uma hipótese, é absolutamente irrelevante. O que é relevante é se ela tem fundamento, se há argumentos que a sustentam e se há evidências. É óbvio que estamos falando de uma tese em ciências humanas. Em ciências da natureza, nas ciências chamadas duras, é pesquisa em laboratório, a repetição infinita de testes que confirmem a validade do axioma, da hipótese. Mas em ciências humanas não há testes de laboratório para fazer, então é outro mecanismo de convencimento retórico. E o mecanismo é evidência, a argumentação, a consistência da teoria em si. Então vamos lá. Nós sabemos, a tenda do necromante assume o fato de que Gênesis 1 é uma peça tradicional, ao modelo próximo oriental, escrita para a inauguração do Templo de Jerusalém, onde se ler céu e terra, leia-se o ecúmeno de Judá, a abóbada celeste e a terra, o território de Judá. Sabemos que essa peça foi composta para a inauguração do Templo de Jerusalém, então em 515. Podemos datá-la com precisão. Um dos textos mais facilmente datáveis de toda a Bíblia hebraica. Com precisão, 515. Sabemos, então, que o texto é pós-exílico. Sabemos ainda, a tenda assume isso como fato, de que se trata de um texto da coroa. Zorobabel o compôs. Não o próprio Zorobabel, os homens de Zorobabel. Assim como Elohim não cria nada, são os seus funcionários, Zorobabel também não cria nada, nem escreve nada, são os seus funcionários. E Elohim o faz porque Zorobabel o faz. Sabemos que na narrativa, a primeira criação divina é a luz. E assumimos que essa luz represente a ordem imperial de reconstrução de Jerusalém. A Pérsia vence a Babilônia, conquista a Babilônia. Com a conquista da Babilônia, o inimigo que havia destruído Jerusalém não está mais presente. O novo conquistador muda o modo político de lidar com os povos conquistados, continua com senhorio sobre eles, mas devolve a eles os seus territórios, incorporando o território ao próprio império e dando a eles liberdade de religião.
De modo que Zorobabel só está fazendo o que está fazendo porque Zorobabel está autorizando. Zorobabel não, Ciro. Zorobabel só está fazendo o que está fazendo porque Ciro está autorizando. Significa dizer que se Ciro está autorizando, é Ahura Mazda, o deus persa, que está autorizando. Por essa linha de raciocínio, a divindade não foi nomeada Iavé, porque Ciro está tão intimamente ligado à corte persa que prefere um nome genérico para que, se lido em Jerusalém, Elohim possa ser compreendido como Iavé, mas se lido na Pérsia, Elohim pode ser assumido como Ahura Mazda? É uma ambiguidade proposital? A mesma coisa vai acontecer em Deuteronômio 32. Elion é aquele que coloca Iavé como Deus de Jacó. Elion, o Altíssimo. Sendo o texto pós-exílico, como eu o concebo, não o concebo como um texto pré-exílico, no período pré-exílico não há nenhum Deus determinando, Deus nenhum de nação nenhuma. No período pós-exílico, um Deus passa a determinar os deuses de todas as nações do império. Elion, então, é uma hipóstase de Ahura Mazda, mas então por que não escreveram Ahura Mazda? Para poder usar internamente a Judá a narrativa. Dentro da narrativa, o deus persa não é nomeado. Fora de Judá, fora da própria narrativa e numa leitura fora de Judá, se poderia fazer o link de Elion com Ahura Mazda. Será o mesmo fenômeno que temos em Gênesis 1? É uma hipótese, é um caminho para se investigar. Elohim está ali para, dentro de Judá, ser lido como Yahvé. Fora de Judá, ser lido como Ahura Mazda. Funciona? Do ponto de vista geopolítico, funciona perfeitamente, porque tudo o que Yahvé fizer em Judá, o faz porque Ahura Mazda autorizou. Se Ahura Mazda não disser faz, ele não faz. E se Ahura Mazda disser não faz, Yahvé não faz. Yahvé perdeu a soberania. Há uma outra linha de raciocínio. Elohim está ali não por qualquer pressão persa. Elohim está ali por uma idiosincrasia da própria comunidade. A comunidade retorna e encontra Yahvé enfiado até o pescoço em cultos polilátricos e cultos com imagens. A comunidade volta influenciada pelo aniconismo de Zoroastro. O culto de Zoroastro não usa imagens. O culto do Império Persa não usa imagens. Então, a Golá, os deportados, a elite que volta influenciada pelo aniconismo e decide, então, implantar o aniconismo persa na comunidade. E, então, não tem certeza se vai manter Yahvé como Deus de Jerusalém ou não. Com isso, Yahvé corre o risco de ser jogado para escanteio. Então usam Elohim, chamando a divindade de Elohim, pegando um termo genérico e usando como um nome, assim como se faz com Deus, com Alá, que não são nomes, são termos genéricos que funcionam como nome próprio. Elohim, em Gênesis 1, é exatamente assim. É um termo genérico, não é um nome, mas que está sendo usado como um nome e um nome no singular. É uma outra linha de raciocínio que também precisaria ser testada, investigada. Penso que ela seja mais frágil que a linha de raciocínio anterior, mas essa fragilidade pode ser circunstancial, porque me faltariam, eventualmente, elementos para aprofundar a análise. Vamos refletir, vamos pensar, vamos dar tempo ao tempo. Vamos ver se, à medida que a gente vai lendo os textos bíblicos com essas duas teses conscientes na cabeça, nós não nos deparamos com elementos que ou ratifiquem
ou retifiquem essas hipóteses. É assim que a gente faz pesquisa. Nós não damos chute. Nós não copiamos a autoridade de autor nenhum. Como acontece nos comentários, né? A pessoa acaba de ouvir um vídeo meu e cita 30 livros. Se fosse para eu ler livros, eu não estava fazendo vídeo, eu estava lendo o livro. Mas é difícil da pessoa compreender. Ela passou a vida inteira repetindo os livros. Para ela, o pesquisador é aquele que repete livros. Também canso de ler comentário. Mostre a prova histórica. Tadinho. Ele estava enfiado num mundo de mito sem prova nenhuma. Aí ouve uns Zé Ruelas por aí falar de prova, aí ele pede prova. Se eu pedir para ele me dar uma prova, ele se borra todo, porque não tem uma única prova, no seu umbigo dele, tadinho. As pessoas são muito confusas, muito perdidas. É preciso ter paciência. É preciso ter muita paciência. Pesquisa não se faz assim. Pesquisa se faz olhando um problema no texto, não dando uma explicação fajuta, tirada de qualquer livro porcaria por aí, nem dos bons livros, porque se a explicação fosse ótima, nós não estaríamos com problemas mais. Se continuamos com problema, porque ninguém resolveu o problema. Então, o problema está lá, nós identificamos o problema, pensamos nas possíveis soluções para ele, porque a solução não salta aos olhos. Se saltasse aos olhos, a solução já teria sido apontada por outras pessoas. Se a solução não está dada, é porque ela não salta aos olhos. Ela está escondida em alguma dimensão da narrativa ou perdida em algum outro canto da Bíblia hebraica. Então, nós levantamos uma hipótese com base nas informações preliminares de que dispomos e vamos testando a hipótese até que ela ou se revele falsa ou se revele robusta. Quando ela se revelar robusta, teremos provado? Não. Teremos criado uma explicação que se sustenta. Mas não é possível provar hipóteses exegéticas. É possível criticar, testar as hipóteses exegéticas e, eventualmente, elas ficam de pé, elas sobrevivem. Não significam que estejam certas. Significam que são hipóteses muito resistentes, muito prováveis. Queremos, pois, uma hipótese provável, porque Elohim está abrindo Gênesis 1. Por que não Yahvé? Obrigado por sua presença aqui na tenda, mas papo reto. Se você está na tenda, se você está usufruindo dos produtos da tenda gratuitamente, se você está usufruindo dos serviços da tenda gratuitamente, e você não pretende se tornar membro da tenda, seja coerente e ao menos, dê like nos vídeos, compartilhe o vídeo, comente no vídeo, nem que seja para criar engajamento, e clique no sininho para as notificações. É o mínimo que você pode fazer se você se sente beneficiado, beneficiada com o meu trabalho, com os meus produtos e com os meus serviços. Agora, se você já faz isso tudo, ou não faz, mas vai fazer, e ainda assim quiser, aí a cereja do bolo, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Ajude o meu trabalho. Motive-me se tornando membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.